Santo Tomás, só a Suma Teológica, são 11 volumes, em folho, de umas 600 páginas, que eu publiquei bilíngue. E na época um bispo diz aqui assim, qual é a tua? Publicar isso aqui, agora numa época pós-conciliar, isso aqui é um arcaísmo. Eu disse, olha, excelência, eu estou publicando com o meu dinheiro. E com o meu dinheiro eu faço o que eu quiser. Dei uma de descortês. E disse, mas o que vai fazer mesmo? Olha, eu disse, eu conheço um juiz, até nem sei se é juiz, o César Saldanha não era juiz, não era só advogado, acho. E um outro era Alain Orter, e outro era Paulo Brossard. E me tinham falado muito de tal de Suma Teológica. E eu, na época que estudei filosofia e teologia, também tinha uma rejeição à escolástica. Aquilo é antiquado, é o antiquado do antiquado, né? E o De Boni vem ainda engrossar o negócio de publicar tal de Suma Teológica. Daí, na hora, eu disse, não, eu tenho uns amigos, eu gostaria de agradar a eles e ficaria feliz se eles morressem um pouco mais felizes porque puderam ler a Suma Teológica completa, traduzida. E na época não tinha as técnicas de tipografia de hoje. Nós fomos cortando textos em latim com a tesoura, colando, depois traduzindo, colando ao lado a tradução do Alexandre Correia, revisada pelo De Boni. Fizemos numa bebedeira na casa, na adega chinesa que tinha na Rua da Praia, numa feira do livro, o Leopoldinho da Sulina. Estava eu, o De Boni, então, Universidade de Caxias, a Este e a Sulina. Quando o pessoal estava mais ou menos bêbado, eu disse, olha, eu preciso 50 pila cada um para fazer o primeiro volume. Só que depois que sair a Suma, vocês têm que comprar 100 ao dobro do preço que a gráfica fizer. Portanto, eu já vendi 300, mas ganhei o valor de 600. Com aquele cálculo, eu lancei 3 volumes. Porque digo, se eu lançar um volume só, o pessoal vai dizer, não vai chegar ao segundo, ninguém vai comprar. Quem comprou? Médicos e advogados. Primeiro foi o César Saldanha, o segundo foi o Alain Orter e o terceiro foi o Paulo Brossard. Tá, mas o que eu queria olhar era isto aqui. Diz aqui, não havia dúvida no espírito de Bernardo de que a Terra Santa era patrimônio de Cristo injustamente confiscado pelos muçulmanos. Agora vem aquilo que eu quero acenar. São Bernardo de Clairvaux, segundo o qual matar por Cristo era malicídio e não homicídio. Então vocês imaginem se hoje a igreja, tudo aquilo que São Bernardo, depois eu fui ver, escreve sobre as cruzadas, canonizaria hoje. E efetivamente nunca, na história cristã, nunca me passou pela mente que se um dia eu fosse procurado para renegar a minha fé, eu buscaria uma defesa dela ou mataria alguém porque ele está contra a minha fé. Quer dizer, isso é inconcebível dentro do sangue dos mártires. Ora, chegou um momento em que política e igreja acharam a justificativa das cruzadas, temos que matar os muçulmanos porque estão tomando os lugares sagrados. Então veja como a história continua falando. Daí, enquanto estava lendo o teu livro, eu me recordei, tem um professor do qual eu não vou citar aqui porque ficaria constrangedor. E ele tem um ranço contra gaúcho, gauchismo, revolução farroupilha, etc., fronteiriço. E eu, bem ao contrário, adoro fronteiriço. Se tiver uma missa, 7º dia, até teve uma semana Melquíades, era de São Gabriel, ou se é de Uruguaiana, ou se é de Dom Pedrito, enche a igreja. Mas que diabo, de onde é que sai esse pessoal?
Então se constituíram coisas estranhas dentro da nossa realidade. Cada ano uma nova revolução farroupilha, porque são novas ideias, é aquela revolução. Não existe fato que nasceu e morreu. Todo fato ele começou e ele tem um curso durante toda a história. Por isso, numa revista li esses dias, diz assim: o presente que destrói o passado, no futuro somente remove, não recolhe, porque nem para recolher tem condições, somente remove escombros. Bom, voltando para mim, então eu faço o contraponto aqui, o contraponto centrado em três aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte: talvez se lembrem de um filme chamado Central do Brasil, né, que é a personagem central do filme, né, a Fernanda Montenegro, na própria Central do Brasil, escreve cartas para pessoas, né, que não sabiam escrever, né. Então, e isso está muito vinculado ao período medieval também, né? Então, essa proximidade ou essa relação que o Rivair fez menção, ou seja, podemos ver num período tão longo, né, e de tão longe distância de hoje, uma presença ainda de características que estão associadas ao não domínio da escrita, né, ao não domínio da leitura, né, ou seja, o mundo escolar, a tal da revolução escolar chamada pelo Ballard no século XII, é uma revolução escolar que atinge pouquíssimas pessoas, né. O grosso, mais de 90% da população, ou a gente tem muito pouca informação sobre a efetiva educação escolar que essas pessoas têm, ou chega à conclusão, como chega o Petitat, André Petitat, um sociólogo canadense, né, chama a atenção de que efetivamente essa população não é escolarizada, né, não sofreu nenhum tipo de processo de alfabetização, e nem por isso está excluída do contexto social ou do convívio social. Uma outra característica da educação feudal está associada, por exemplo, se recordam o quadro do Bruegel, crianças brincando, né, várias brincadeiras infantis, é um quadro do século XV, em que ele apresenta um cenário de uma festa popular em que tem várias crianças e adultos fazendo brincadeiras, vários tipos de brincadeiras que se faziam na época. A separação de idades é muito rara, né? Para se ter uma ideia, quartos, né, é algo muito moderno, né? Século XVII, século XVIII aparece a figura do quarto, ou seja, as famílias ou as grandes comunidades familiares convivem entre si. O convívio é um elemento central, né, da educação. E esse convívio como elemento central da educação faz com que as pessoas se autoeduquem, ou seja, vão se educando pela via oral, né? São sociedades orais, sociedades em que a escrita não é o forte ou sua prioridade, sociedades em que não se faz uma discriminação social por quem tem educação escolar e quem não a tem, né? A discriminação social, ou a ideia de que o analfabeto é um ignorante, né, é muito moderna, né, está associada ao século XVI em diante, né, é a partir dali que começa a se fazer uma segregação e uma discriminação social que a gente vê no contexto atual, né? No contexto atual a gente vê inclusive manchetes de jornais dizendo que determinados grupos sociais estão excluídos socialmente porque não passaram pela escola.